Bom dia, pessoal. Essa aqui é o nosso projeto da experiência do TCC, né? É uma pequena planta de temperatura, né? Aqui nós temos um microcontrolador Arduino que controla esse circuito de chaveamento aqui para acionar essa resistência elétrica, essa resistência verdinha aqui, ó, que é um resistor de 5 watts, 3,3 ohms, né? Para alimentar a resistência elétrica, a gente usou uma fonte de alimentação externa, porque ele vai consumir cerca de 1 ampere durante o aquecimento e pode interferir no funcionamento do nosso microcontrolador aqui, né? Então, junto com a resistência, nós colocamos aqui um termistor, que é ele que está sendo avaliado, esse componentezinho pequeno aqui. Junto também aqui com a resistência, nós temos um LM35, para a gente poder monitorar a temperatura da resistência e do termistor. Colocamos uma pasta térmica em tudo, para melhorar o acoplamento térmico, né? E também fizemos aqui uma caixinha de papel que vai encapsular isso tudo aqui, né? Para o vento, para o ar externo não interferir na experiência, para que seja a maior precisão possível. E a gente vai monitorar isso aí pelo terminal aqui do programa Arduino. A gente usou a plataforma Arduino para fazer essa experiência, né? O programinha é esse aqui, né? A gente fez com que ele a cada minuto, né? De 1 em 1 minuto, ele mude o set point de 5 em 5 graus. Então ele vai subindo 5 graus por minuto, né? E partindo da temperatura ambiente, né? Em torno de 20 graus, até chegar a 95 graus de temperatura. E ele vai medindo a resistência daquele termistor, que está aqui dentro aqui do invólucro. E a gente vai monitorando essa temperatura, né? Eu vou dar um start aqui na experiência aqui, né? Eu vou passar para a gravação de tela para melhorar a visualização dos dados aqui, né? E continuo explicando logo em seguida. Bom, aqui a gente tem o monitor serial, né, do programa Arduino. Temos o programa aqui, ó, para quem quiser dar uma verificada aqui. Eu vou passando aqui devagarinho aqui, ó, o programa até o final. Não é um programa grande, uma lógica relativamente simples, né? E o que ele faz? Ele vai dando set points. A cada minuto ele aumenta em 5 graus o set point. Então ele gera uma rampa de aquecimento, né? Para que o termistor possa se estabilizar a temperatura dele com a do resistor de aquecimento, né? E do leitor de temperatura também, do LM35, para a gente poder analisar, né, com segurança a temperatura dele. Então eu vou dar o comando aqui para iniciar o processo. Uma vez iniciado o processo, ele seta um set point de 20 graus Celsius, né? Só que, porém, hoje a temperatura está com 22 Celsius, né? Então vai ficar em 22 essa temperatura. Ele não tem como reduzir a temperatura, ele só sobe a temperatura, né? E depois de transcorrido 1 minuto, ele coloca um novo set point, né? Para 25. Aí ele vai subir até 25. Aguarda 1 minuto para estabilizar e joga para 30 graus e assim por diante até chegar aos 95 graus de temperatura. A hora que ele atinge os 95 graus de temperatura, ele finaliza o processo. E dá para observar aqui, ó, que eu tenho aqui 0, né, que é o tempo inicial, 22,64 que é a temperatura e 2.229 que é a resistência do nosso NTC, do nosso resistorzinho aqui, né? Novamente aqui, depois de 60 segundos, né, continua com 22,64 graus de temperatura e a mesma resistência do NTC, né?
Vamos esperar até o próximo set point, que com certeza vai ter mudado a temperatura para 25 e a resistência do NTC aqui, ó, vai ter mudado também no próximo, quando der 2 minutos. Aí eu vou pausar o vídeo, né? Vou esperar terminar o processo e retorno para mostrar o que a gente faz com esses dados logo em seguida. Pode ver que tem, ó, tempo, temperatura e resistência, tudo separado por ponto e vírgula, que é o que Excel precisa para gerar as tabelas, para a gente poder gerar o gráfico, gerar a linha de tendência e chegar na equação da resistência do NTC em função da temperatura. Olha só, já deu uma variada, ó. 120 segundos, 25,94 graus de temperatura e 1921 ohms de resistência elétrica do NTC. Bom, agora eu vou pausar o vídeo e retorno depois já com o processo finalizado. Gente, eu tenho esse LED azul aqui no projeto, fica piscando, né? Tenho também esse LED branco aqui que acabou de acender, quer dizer que um novo set point foi gerado e esse LED branco ele está em paralelo com a resistência de aquecimento. Enquanto a resistência de aquecimento está energizada, esse LED branco aqui está aceso, até ele atingir os próximos 5 graus. Você quer ver que assim que ele atinge o grau de temperatura, ele começa a oscilar. Ele começa a controlar a temperatura. Aí, ó, já atingiu o patamar seguinte, né? E ele vai controlando essa temperatura aí. Vai gerando a rampa de aquecimento. Bom, pessoal, estamos chegando no final do processo aqui, né? Já estamos com 90 graus, né? E já fez um set point para 95. E assim que ele termina de medir, olha lá, a resistência com 95, ele coloca o novo set point para 0 e finaliza o processo. Então nós temos aqui agora, ó, as resistências do termistor, as temperaturas e o tempo, 0, 60, 120, 180, né? De 60 em 60 segundos. Né? Agora, esses dados aqui, eu vou selecionar eles aqui, ó. E vou gravar um arquivo com o meu editor de texto. Com esse bloco de notas aqui do Windows, com a extensão CSV. Porque o que é o arquivo CSV? Do inglês vem Comma Separated Values, valores separados por vírgula, que é um padrão de arquivo que o Excel reconhece para gerar tabelas. E a gente, com essas tabelas, a gente traça o gráfico, traça a linha de tendência e descobre a equação que rege o funcionamento desse termistor em função da temperatura. E aí, com essa equação na mão, a gente pode implementar um programa que lê a resistência e transforma em valores de temperatura, usando uma função matemática, né? Então é isso que acontece. Foi assim que a gente fez a experiência, criou os gráficos, foi através do Excel, gerando esse tipo de arquivo aqui, né? Aqui eu salvo, ó, salvo como, e aqui eu coloco aqui, ó, vamos pôr aqui experiência, termistor, ponto .csv. Aqui, ó, a extensão eu mudo ponto .csv, para que o Excel possa reconhecer esse arquivo. Vou salvar aqui e pronto. Ficou, já até apareceu aqui para mim, ó, o Excel abrir ele, ó. Se eu clicar em abrir aqui, ó, ele já vai me abrir como uma tabela. Não é Excel, é WPS Office, mas é equivalente, né? Ele já abriu, ó, minha tabela aqui. E se eu pedir para traçar um gráfico aqui, ó, o certo é a resistência na frente. Então vou pegar aqui, ó, copiar essa tabelinha aqui, com Ctrl C, copiar para cá, e pego essas duas aqui, ó, e mando criar uma tabela, ó, inserir, né? Aí eu coloco aqui gráfico, né? Aqui, peraí, um desses aqui. Aqui, ó, esse aqui.
dispersão x e y. Eu peço para ele criar, aí ele criou, ó, a temperatura e a resistência. Aí com esse gráfico aqui, pela resistência, eu tenho como saber a temperatura, né? Olha que belezinha, ó. Ficou bem suave o gráfico, porque a experiência foi bem sucedida. O procedimento aqui ficou legal. Porque se esse gráfico tivesse meio perturbado, né, seria por causa daquela campaninha que eu não coloquei, aquela papelzinho que eu dobrei, fiz uma caixinha de papel e coloquei. Quando eu fiz sem aquela caixinha de papel, isso aqui ficou tudo cheio de ruídos, todo atrapalhado, porque entrava o ar e atrapalhava a minha medição de temperatura. Então é isso. Aqui, ó, eu peço para criar uma linha de tendência, ó, adicionar linha de tendência, depois formato a linha de tendência, formatar a linha de tendência, né? Posso aqui polinomial, aqui eu acho que vai dar uma polinomial, se não me engano, de terceira ordem, para ela ficar bem perfeita. Aqui, ó, com terceira ordem ela ficou bem perfeita, ó, né? Aí, exibir o valor da equação do gráfico, eu tenho a equação minha aqui, ó. Tem uma equação minha aqui, ó. Essa equação eu jogo no programa e eu posso chegar na temperatura através da resistência do termistor. É isso aí. Podia, em vez de resistência, ter o valor do AD. Seria até mais simples, da conversão analógica digital. Então, terminando o vídeo aqui, e provavelmente eu vou fazer um novo vídeo mostrando como é que eu vou transformar essa equação aqui no valor de temperatura, lendo o termistor.